Olá, meu nome é Steve Michel Ribeiro, eu sou acadêmico do curso de licenciatura em História pela Uninter, no Polo de Biúna. Estou aqui para gravar um vídeo sobre cultura imaterial, como parte do portfólio para o módulo A, segunda fase do curso de licenciatura de História. E falando em cultura imaterial é tudo aquilo que faz parte de um povo, faz parte da história de um povo, mas que não pode ser tocado, é algo que está na lembrança, é algo que é passado de geração em geração por meio de histórias e pela vivência das pessoas. E para me ajudar nesse trabalho, eu vou entrevistar aqui a dona Benedita, que é minha mãe, Benedita Ribeiro. Ela é natural de Biúna e ela tem essa vivência, e durante os seus anos de vida ela tem muita cultura imaterial para nos contar. Então é isso. Dona Benedita, boa noite. À noite. Como foi a sua infância aqui na cidade de Biúna, no nosso município? Você poderia nos contar um pouquinho? Bom, a minha infância foi assim, né? Eu, eu nasci, fui criada aqui e aqui era tudo mato, poucas casas, né? E era como na Avenida São Sebastião, por exemplo, era estrada de terra. Então, era assim, a gente brincava, estudava, né? E ajudava a fazer os serviços da casa. E era bem pouco trabalho, não tinha quase nada. Então os pais saíam trabalhar fora e a gente ficava aqui sozinho, trabalhando, ajudando a mãe, brincando. É assim a nossa infância. E como eram as brincadeiras na época de vocês? A nossa brincadeira era bem divertido, né? As mães à tarde se encontravam para bater papo, né? Ficavam batendo papo lá as mães e as criançadas brincando. Brincando de pega-pega, amarelinha, lenço atrás, esconde-esconde, é, ciranda-cirandinha, assim, várias brincadeiras que hoje em dia pouco a gente se vê, né? Mas a gente brincava muito, era muito gostoso. Brincava de mocinho, enfim. E nessas Muito. brincadeiras, qual que era a mais que você mais gostava, que você sempre se propunha a brincar, que você gostava mais dela? Ah, eu gostava muito de brincar de circo, brincar, subir nas cordas, pular nas coisas. Eu gostava muito disso, rolar no tambor, essas coisas que eu gostava. Que legal. E com relação à escola, como é que era a escola naquela época? Como é que era a organização escolar naquela época? Como é que eram as classes, os professores, o método que eles usavam para ensinar? Tem alguma coisa a ver com os dias de hoje? Bom, as escolas, aquele tempo, eu acredito que era quase igual, né? Só que hoje em dia se usa mais assim, a tecnologia, né? As coisas. Agora naquele tempo não, era tudo escrito, a gente tinha que copiar tudo da lousa, tinha muita lição de casa, né? E era tudo mesmo trabalhado na lousa. Hoje em dia não, hoje em dia é tudo já mais fácil, né, para as crianças. Então, era assim. E mudou bastante coisa, lógico, né? Conforme o tempo muda, as coisas mudam também. Mas eu acredito que era mais gostoso naquele tempo. Por quê? Ah, sei lá, eu acho que era mais prático, a gente aprendia mais. Não sei, mudou bastante coisa, né? Mas eu achava bem interessante antes. Ah, você acha que essa falta de diálogo que hoje há entre as crianças e os pais por conta da tecnologia é o que diferencia da época da sua infância para a infância dos dias de hoje? É bastante, né? Porque antes, apesar que muitos pais não sabiam, não sabia como ensinar os filhos, né? Porque muitos eram analfabetos, mas
Mas mesmo assim havia mais contato, né? À tarde, à noite sentava depois da janta para contar histórias pra gente e tudo, né? E hoje em dia não se faz mais isso. É muito difícil alguém parar para contar uma história para uma criança. Então, eu acho que falta bastante diálogo hoje. E dessas histórias que os pais contavam, você se lembra de alguma que, assim, ou pelo menos parte que era interessante, que faz parte da sua infância, que você já não vê mais ninguém contando? Bom, tem muitas, né? Tem muitas histórias. Uma é que o pessoal contava muito assim que havia muito lobisomem, né? Muitos lobisomem, Saci Pererê, essas coisas todas, né? Contava muita história sobre isso. Ligadas ao folclore local, né? E o Saci correu atrás do cavalo, coisa e tal, né? Que o Saci amarrava as crinas de cavalo, o rabo, às vezes até mesmo montava à noite, outro dia o cavalo amanhecia todo cansado, porque o Saci judiou dele durante a noite. E assim, lobisomem que correu atrás da mulher com criança, contava essas histórias pra gente, né? Essas histórias seu pai também contava pra Contava, vocês. meu avô contava, meu pai contava. E vocês ficavam com medo, tinham muito Sim, medo. a gente tinha, né? Lógico, quando era criança ficava impressionado. E hoje a senhora conta essas histórias para os seus netos, dona Benedita? Eu conto. De vez em quando eu pego um para Cristo para contar a história, mesmo que eles não queiram ouvir, mas ouvem, né? Entendi. E a senhora acha que eles acreditam da mesma forma como vocês acreditavam? A mesma inocência da época de vocês? Ou você acha que hoje eles já imaginam isso como uma fantasia, como se fosse um filme e não entra no seu subconsciente como uma história verídica? Sim, eles não, assim, ficam impressionadinhos, mas logo em seguida já não acredita muito, porque é muito filme, né? É muito filme de terror hoje em dia, então isso, o filme de terror, essas coisas já tirou bastante assim, a coisa da pessoa, né? A pessoa já não tem, não imagina as coisas como antes. E antes não, antes a gente ouvia essas histórias, depois a gente ouvia qualquer barulho, a gente pensava, né, que já era alguma coisa, já pensava que era só os pais falar que o Saci Pererê ia pegar, que o lobisomem não sei o que, a gente já ficava com medo, nem para fora sair de casa. E hoje em dia as crianças não ligam para isso não, porque eles estão acostumados a ver filme e muita coisa também assim, jornal, né? Muita morte, muita coisa. Então eu acredito que as pessoas já não têm mesmo a mesma coisa de antes, não. Elas já não acreditam. Acredita, dá risada, mas não leva muito a sério, não. Até porque também hoje é meio que comum todo mundo dormir muito tarde, às vezes passar a noite jogando, vendo um filme. Na época da senhora também era assim ou não? Não. Não, na nossa época não. A gente dormia bem cedo. A gente jantava, meu pai, meus avós, assim, né, contava uma história, contava alguma coisa e a gente já ia dormir. Às 7h30, 8 horas a gente já estava dormindo. Entendi. Levantava cedo, mas também dormia bem cedo. Entendi. Muito bom. Bom, é isso. Essa é a entrevista com a dona Benedita Ribeiro, que contribuiu para esse trabalho, para que esse trabalho fosse realizado. E eu espero que a gente possa ter dado um pouquinho daquilo que é a cultura imaterial, daquilo que fica perpetuado a um povo, a uma nação e é transmitido por esse contato, pela conversa, pela roda, né, pelas conversas ao redor de uma fogueira, que hoje a gente não vê mais e que aos poucos está sendo esquecido, e junto com esse esquecimento também é levado a nossa cultura, os nossos hábitos e as nossas melhores essências. Bom, muito obrigado, até mais.